Sejam bem-vindos aí, galera, para mais uma aula de matemática. Aqui quem fala é o professor Alan. E hoje nós iremos dar continuidade no nosso livro didático, passando agora para o capítulo ali que fala sobre os números decimais, não é isso? Então, que é o capítulo 11, lá na página 212. Caso você queira acompanhar, já peguei teu livro e teu caderno e vamos lá. Bom, primeiramente, o que são esses números decimais, né? Isso, pelo nome, né? A nomenclatura, números decimais, matematicamente são números que possuem décimos, tá? E o que seriam esses décimos? Seriam as ordens posteriores à vírgula, certo? Aí você se pergunta, professor, mas onde é que está a vírgula no número, né? Até agora nós trabalhamos números inteiros, certo? E a vírgula desses números inteiros, ela sempre está após a unidade, ou seja, se eu estou falando do número 5, eu posso ver a vírgula onde? No 5,0, não é isso? Então, essa vírgula, ela está sempre à direita da minha unidade, tá certo? E esses números decimais são números que vão possuir, tá, casas depois dessa vírgula, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de onde nós podemos enxergar esses números decimais na nossa vida, né? E aí por aí, como por exemplo a escrita, né, do dinheiro, certo? O peso de uma pessoa, o valor dos produtos que nós compramos, né, no mercantil, no supermercado, na cantina do colégio, certo? Como também a altura das pessoas, né? Geralmente nós falamos, eu tenho 1,50, certo? Mas a escrita é 1,50, né? Ou 1,5, como nós vamos ver aí um pouquinho mais adiante, ok? Bom, visto aí o que é um número decimal, onde nós podemos enxergar esses números decimais, vamos entender um pouquinho mais essa história aí de décimos que eu acabei falando ali anteriormente, certo? Bom, o décimo, junto com o centésimo e o milésimo, eles fazem parte dos números decimais, certo? Eles são as principais ordens dos números decimais no geral, certo? Então, o décimo, certo, galera? Ele seria essa primeira casinha aqui, ó, após a vírgula, certo? Então, o décimo, ele é essa primeira casa após a vírgula, certo? O centésimo, ele é a segunda casa após a vírgula. Então, segunda casa após a vírgula se chama centésimo. E o milésimo, né, seria essa terceira casinha aqui após a vírgula. Aí você pode observar esses três nomes, né, e encontrar aí algo em comum com o dinheiro. Quando a gente vai falar a parte das moedas lá do nosso dinheiro, a gente fala o quê? Centavos, que lembra muito a palavra centésimo. E é exatamente porque nosso sistema monetário, nós utilizamos até a segunda casa decimal, que é o centésimo. Então, por isso, deram o nome das moedas, né, de centavos. Ou seja, quando eu tenho 10 centavos, eu tenho aqui 0,10 para simbolizar essa parte aqui depois da vírgula, como sendo as moedas, né, ou seja, os centavos, beleza? E são, no caso, 10 centésimos, tá bom? Mas essa conexão que nós temos não é apenas, certo, isolado, né? Vamos estudar ali os números decimais e não vamos ver nada a mais para fazer esse estudo, certo? Quando nós estudamos números decimais, nós temos que lembrar que os números decimais, eles vêm de frações, certo? Então, toda vez que eu escrevo um número decimal, eu posso sim representar ele em forma de uma fração. Por quê? Porque ele veio dessa fração, beleza? Então aqui eu coloquei todas as frações que correspondem a esses números decimais que nós temos aqui em cima, certo? Então aqui em cima nós temos 0,1, que é representado, né, por um décimo, tá vendo a palavra?
Nós temos aqui também, né, a fração 1 sobre 100, ou seja, 1/100º, para representar o número decimal 1/100º, certo? E nós também temos aqui a nossa fração 1/1000 para representar o número decimal 1/1000, beleza? Então, toda vida que você estiver trabalhando com números decimais, saiba que eles podem ser expressos, né, através de uma fração, tá? Que todo número decimal provém de uma fração, vem de uma fração, tá certo? Então, mais na frente, a gente vai ver como é que a gente vai fazer essas escritas, essas transformações. Como eu transformo um número decimal em uma fração e como eu transformo uma fração em um número decimal, certo? Então, vamos aí passar adiante. Então, professor, beleza, já entendi ali. Agora, como é que eu vou chamar? Aqui o senhor falou que esse é um décimo, esse é um centésimo e esse é um milésimo. Mas e os outros números? Como é que eu vou chamar? Como é que vai ser o nome desses números? Certo? Então aqui a gente vai aprender como vocês vão ler, certo? Como vocês vão chamar esses números, tá bom? Então, não é muito difícil, certo? Na verdade é bem fácil. Então basta vocês se preocuparem um pouquinho com cada quesito que eu vou estar falando para você e eu tenho certeza que você vai conseguir ler qualquer número decimal, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, para você iniciar, você tem que colocar em mente que você vai ler separado. Como assim? Você vai ler a parte inteira separada da parte decimal, certo? Então, a primeira parte é simples. Você vai falar quantos inteiros você tem. Aqui, nessa primeira linha, nós temos 5 inteiros, certo? Lembrando, eu acabei não colocando aqui no nosso slide, mas aqui do lado da vírgula, né, é a unidade. Então, essas casas aqui são as unidades e essas casas aqui são as dezenas, tá certo? Então, aqui na primeira linha, nós temos 5 unidades, certo? Ah, mas e quanto nós temos na parte decimal? Vamos lá. A primeira casa dos decimais são os décimos. Então, aqui nós temos 3 décimos. Depois aqui, ó, nos centésimos e nos milésimos, nós não temos mais nada, não é isso? Então, aqui, nessa primeira linha, nós teríamos o número 5 inteiros e 3 décimos. Apenas isso. Beleza, galera? Então, na primeira linha, nós temos 5 inteiros e 3 décimos. Na segunda linha, vamos ver. Primeiro, parte inteira. Quantos inteiros nós temos aqui? Uma dezena e 2 unidades, ou seja, 12 inteiros. Não é isso? Então, aqui a gente tem 12 inteiros. E na parte decimal? Galera, seguinte, eu não vou falar aqui 2 décimos e 1 centésimo, tá certo? Quando nós tivermos mais casas, como esse caso, nós vamos falar o número completo, certo? Ou seja, no caso aqui, seria 21, e falo o nome da última casa. Ou seja, a última casa aqui é a casinha do 1, né? A casa decimal do 1, que é o centésimo. Então, aqui seria 21 centésimos, beleza? Então, como é que fica o nome do número completo? 12 inteiros e 21 centésimos, beleza? Então, muita atenção, tá? Quando nós tivermos um número que tem mais de uma casa decimal, como é que vai ser lido, né? Nós vamos falar o número completo, beleza? Completo como assim, Alan? Depois da vírgula. Esquece o que está aqui na frente, ó. Depois da vírgula, o que é que eu tenho? Eu tenho 21, beleza? E fala o nome dessa última casa, certo? Como assim dessa última casa? Da casa onde tem aqui o teu último número, tá bom? No caso aqui eu tinha centésimo, então são 21 centésimos, formando então aqui na segunda linha o número 12 inteiros e 21 centésimos, beleza? Então vamos aqui para a terceira linha. Primeiro de tudo, parte inteira. Parte inteira aqui na terceira linha, galera, é 7,
não é isso? Nós temos aí 0 na dezena e 7 na unidade, ou seja, 7 inteiros. Lá na parte decimal, vamos ver como é que fica, né? Nós temos o quê? Primeiro de tudo, nós temos aqui até centésimo, né? Então, no final, eu vou ter que falar a palavra centésimo. Então, nós temos aqui 43 centésimos. Então, fica 7 inteiros e 43 centésimos. Certo? Tentar raciocinar um pouquinho para acompanhar, né? Tudo certinho. Então, fechou? 7 inteiros e 43 centésimos. Vamos lá para a quarta linha. Quarta linha, nós temos aí 2 inteiros, é isso? Nós temos 0, 2, ou seja, 2 inteiros. E temos o que? Aqui na quarta linha eu coloquei um decimal de 3 casas decimais. Mas não vai mudar a nossa leitura, né? Como é que eu tinha dito? Lê o número completo depois da vírgula, nesse caso aqui 869, e fala a última casa. Então, 869 milésimos, certo? Então, aqui, 2 inteiros e 869 milésimos, beleza? Vamos agora para o último número, né? Para passar aí dessa parte de leitura. Aqui nós temos 79 inteiros e 551 milésimos, beleza? Então, lembrar que o nome da unidade decimal, né? Nós dizemos sempre o nome da última casa, certo? Então, verificando, 5 inteiros e 3 décimos, 12 inteiros e 21 centésimos, 7 inteiros e 43 centésimos, 2 inteiros e 869 milésimos, 79 inteiros e 551 milésimos. Então, vamos lá, passando mais adiante. Pronto, agora nós entramos na parte de representação na forma de fração decimal. Todos os números decimais, eles possuem sim, certo? Uma representação em forma de fração. E eles não possuem apenas uma representação, certo? Existem diversas frações que possam representar um número decimal, um certo número decimal. Mas aqui, galera, eu vou estar explicando para vocês a representação na forma de fração decimal, que é a forma mais básica. A gente pegar um número decimal e transformar ele em fração, tá certo? Então é a fórmula mais simples e que provavelmente vocês vão conseguir acompanhar tranquilo, certo? Então vamos lá. Aqui eu já vou começar essa transformação com exemplos, tá? Porém, antes, só voltar aqui rapidinho, eu tenho que explicar para vocês o que seria, né, uma fração decimal, tá certo? Gente, fração decimal são frações onde o meu denominador, ou seja, minha parte de baixo, vai ser qualquer número, certo? Que é um resultado de uma potência base 10. Aí você fala, hã? Como assim, professor? Não entendi, foi nada. Gente, uma potência base 10 são aquelas potências dessa maneira aqui, ó. Só pegar aqui nossa canetinha, ó, 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é igual ao quê? A 10 vezes 10, que é 100. 10 elevado a 3, que é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Ou seja, é quando o meu denominador vai ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante, beleza? Então, fração decimal é a fração onde o meu denominador vai ser 10, 100, 1000, 10.000 ou assim por diante, beleza? Então, agora vamos lá para a representação. Então, eu vou colocar de volta aqui no slide para a gente dar uma olhadinha na representação. Pronto. Então, como é que vai funcionar isso?
Vai ser bem simples, o macete aqui é basicamente você contar as casas decimais, certo? Então, como é que vou fazer aqui a transformação? Muita atenção. Então, como nós vamos transformar em fração decimal, já vou colocar logo aqui esse tracinho, porque eu vou precisar dele, né? Opa. E vamos fazer o seguinte. Na parte do numerador, você vai escrever o seu número decimal completo, porém sem vírgula. Então, aqui se eu tiro a vírgula, fica o número 142. Então, aqui em cima eu vou colocar 142, beleza? Sem vírgula. Retira a vírgula, coloca lá. Depois, você vai se perguntar o seguinte, ó, quantas casas decimais esse número tinha? Lembrando, casa decimal é casa à direita da vírgula. Então, aqui nós temos uma casa decimal, beleza? A cada uma casa decimal vai ser representado um zero. Então, como aqui nós temos uma casa decimal, vai ser um zero que vai vir aqui para o nosso denominador, certo? Então, como é que vai ficar? Vou colocar um na frente e como era uma casa decimal, eu vou colocar um zero. Pronto. Então, está aqui a nossa fração decimal que representa, né, o número 14 inteiros e 2 décimos. Seria aí 142 décimos, beleza? Então, para você verificar se realmente isso aqui está correto, você vai fazer o seguinte. Lembra quando eu avisei para vocês que toda fração é uma divisão? Se você fizer na sua calculadora aí 142 dividido por 10, vai ter que resultar aqui no nosso número decimal 14 inteiros e 2 décimos, tá certo? Então, caso você queira verificar, você faz isso aí, esse procedimento na calculadora, você vai ver se der certo é porque está correto, tá bom? Você fez certinho a conta. Então, vamos aqui para a segunda linha. 7 inteiros e 35 centésimos. Primeira coisa, vou colocar aqui minha barrinha. Segunda coisa, vamos escrever o numerador, certo? Vai ser o nosso número decimal sem a vírgula. Então, vai ser, no caso, 735. Aí agora eu vou lá no meu número decimal e vejo quantas casas ele tem. Aqui ele tem 2 casas decimais, certo? Então, se são 2 casas decimais, cada uma casa é um zero, então nós vamos ter 2 zeros, tá? Então, aqui embaixo, como é que fica? Vai ficar o 1 e os 2 zerinhos. Pronto. Chegando aí na fração 735 centésimos, beleza? Então, nossa fraçãozinha decimal, 735 centésimos. Vamos aqui para a terceira linha. Aqui na terceira linha, mesma coisa a gente vai fazer, ó. Aqui o tracinho. Vamos escrever o número sem a vírgula, tá? Vai ser 1023. Depois disso, o que é que eu faço? Vou contar as casas decimais. Aqui, nós temos 3 casas decimais. Ou seja, serão 3 zeros. Beleza? Então, aqui embaixo, nós vamos colocar o 1 e 3 zerinhos. Beleza? Formando, então, aí nossa fração, 1023 milésimos. Bom? Vamos aqui para a quarta linha. Aqui na quarta linha, vou colocar a linha central. Vamos escrever o nosso número sem vírgula. Gente, se vocês notam aqui, eu tirando a vírgula aqui, esse zero ele não vai fazer nenhuma diferença, tá? Então, não precisa colocar, porque 0,125 é a mesma coisa que 125. Então, não tem necessidade da gente estar colocando esse zero à esquerda, né? Sendo que ele não vai alterar o valor da nossa fração, tá beleza? Então aqui eu vou fazer sem o zero, tá bom? Então aqui no nosso numerador, né, a gente vai colocar o número 125. Lembrando, se você quiser colocar 0, 125, tá beleza, não vai ter nenhum problema, certo? Só o numerador vai ficar com um algarismo a mais desnecessário, tá bom?
mas não vai alterar o sentido da fração. Então vamos agora aqui para a contagem das casas, né? Esse número decimal, ele possui 3 casas decimais, não é isso? Então, 3 casas decimais são 3 zeros que eu vou acrescentar no meu denominador. Então aqui no denominador vai ficar 1 e os 3 zerinhos, ou seja, 125 milésimos, tá certo? Então que seria até o nome desse número, né? 125 milésimos, já que nós não temos inteiros. Vamos aqui para a quinta linha, certo? Na quinta linha, mesmo procedimento. Coloco o número, sem vírgula, 1249. Em seguida, contagem das casas decimais. Nós temos aí uma casa decimal. Então, lá embaixo vai ter 1 zero. Ou seja, número 10. Beleza? Fazendo aí a fração 1249 décimos. Então, aqui para a última linha, para a gente finalizar essa parte, colocar aqui o número que ficou um pouquinho extenso, né? 367.584 ou 86. 367.586. Já que esse número possui 3 casas decimais, esse CD que eu estou colocando, gente, é só a abreviação de casa decimal, tá? Você não precisa fazer isso aqui, não. Estou colocando mais para vocês verem o porquê das coisas. Já que tem 3 casas decimais, então aqui embaixo vem 3 zeros, ou seja, 367.586 milésimos. Bom, galera, aqui foi a transformação, certo, dos números decimais para as frações decimais, certo? Então agora eu vou, antes da tarefa, eu vou passar aqui para vocês como vocês fazem o contrário, tá? O processo contrário, de fração decimal para número decimal, tá bom? Então como é que vai acontecer isso? Ó? Primeiro, você escreve aqui o numerador, certo? No caso eu vou escrever 25. Você identifica onde está a vírgula dele. Nesse caso aqui, ó, todos os números que nós estamos trabalhando, nenhum deles está com a vírgula à mostra, tá? Isso significa que a vírgula está aqui, ó, no finalzinho. Aí você vai ver quantas casas decimais você tem. No caso aqui, nós temos apenas 1 zero, né? Então, uma casa decimal. Então, eu vou pular essa vírgula para a esquerda, uma casa. Aí ela vem para cá, entre 2 e o 5, tá? Então, vou apagar isso aqui que eu fiz. Pronto. Vírgula sai daqui de trás e vem para cá. Pulou uma casa, tá bom? Então, aqui no item B, 5 décimos, né? Então, teremos aqui o 5. Identifica onde está a vírgula do 5, que é aqui, ó. E vai pular uma casa, beleza? Por conta que tem só 1 zero. Então, ela sai daqui e vem para cá. Aí você fala, Alan, mas e o que é que vai ficar ali na frente? Você completa, certo? Com 0. Quando tiver necessidade, você precisar pular 10 casas e você só tem uma, você vai lá e acrescenta zeros para serem puladas as casas, tá certo? Então aqui no item, na terceira linha, né? Vou escrever o 14. A vírgula do 14 está aqui no final. Nós temos aqui 2 zeros, ou seja, vou pular 2 casas decimais, tá? Então, a vírgula que está aqui, sai e vai para o lá. 1, 2. Então, ela vem para cá. Se eu precisar completar, como é o caso aqui, eu vou lá e boto 1, 0. Certo? Quarta linha. Vou escrever meu número, que é 1896. Identifica onde está a vírgula dele. Ó, ela está aqui no final, tá? A gente só não está vendo. Analisa quantos zeros você tem no denominador. São 2 zeros, então eu vou pular 2 casas. Então, a vírgula que está aqui nesse cantinho direito, ela vai pular o 6 e vai pular o 9 e vai ficar bem aqui, ó. Então, 18 inteiros e 96 centésimos, beleza? Então, aqui, agora, na quinta linha. Escreve lá teu numerador completo. Gente, quando eu falo completo, tem que escrever também esses zeros
que estão entre eles, tá certo? Entre o 2 e o 5. Alan, se tivesse zero aqui na frente, ó, na frente do 2, eu preciso escrever? Não necessariamente, só se você realmente for precisar deles, né, para pular mais casas, tá bom? Mas esse zero à esquerda, tá? Ele é facultativo, tá bom? Então fica a critério seu. Agora, se tiver ali no meio dos números, você tem que escrever com certeza, tá? Identifiquei aqui agora 3 casas decimais, então vamos pular, ó. Pulou o 5, pulou o primeiro zero e pulou o terceiro zero. E a vírgula veio para cá. Então, 2 inteiros e 5 milésimos, beleza? Para finalizar aqui, vou colocar o numerador, que é o 9. E eu preciso pular, galera, aqui, ó, 3 casas, porque eu tenho 3 zeros. Então, você olha para cá, você só tem uma casa, que é o 9. Então, o que você vai fazer? Vou acrescentar alguns zeros. Vou colocar aqui mais 3 zeros, já vai funcionar para a gente. Então, a vírgula que está no final, ela vai pular 1, 2 e 3 casas vindo para cá, ó, galera, beleza? Então, finaliza aí essa transformação, tá? Lembrando, coloca o número de cima, identifica onde está a vírgula inicial e pula as casas para a esquerda de acordo com quantos zeros você tem no denominador. Tem um zero? Pula uma casa. Tem 2 zeros? Pula 2 casas. Tem 3 zeros? Pula 3 casas e assim por diante, beleza? Agora vamos lá.